Olá, mais uma vez publicando um vídeo, um material INSS. Já temos algumas definições a respeito de a partir de que data será possível as inscrições. Já temos coisas, a verbação do sentido da organização, e sabemos que consta 3 meses, no mínimo 90 dias, da inscrição à realização da prova. Esse prazo pode ser estendido, mas nunca encurtado, talvez mais um mês. Então teríamos 4 meses de preparação, desde a definição da banca até a possível data do início das inscrições e a futura data da realização. E para fazer jus à aula e o esforço de todos em acessar, assistir, planejar seus roteiros, fico no dever de agradecer a atenção no que eu estou me dispondo com esse método, com essa aplicabilidade, porque todos nós, que querendo ou não já tocamos no assunto INSS para nossa família, para nós mesmos, durante o trabalho, durante a jornada de vida. Não tomando muito tempo, vamos fazer o possível em 30 minutos, talvez menos, pois o material ficou preparado. Estou gravando no sábado, pois essa hora do dia eu não tenho compromisso, não tenho mais atribuições, mas será publicado sim sábado. Sexta-feira agora, do que estou falando, o dia de sexta, 24 de outubro, será publicado dia 25 de outubro essa aula, certo? Vamos seguir. Quanto às decisões anuais ou plurianuais da Seguridade Social, trata-se colaboração entre saúde, assistência social e previdência. O sentido organizacional, a realidade, essa nós já corrigimos na aula passada, estou apenas me atenuando. Tá, vamos achar logo o parâmetro de onde prosseguir. Como salienta a questão do artigo 8º e 9º. Paramos, na verdade, já foi um tempo que foi redita a questão. Como eu falei, se vocês derem a opinião que eu redija toda a prova, talvez 10 dias, uma semana antes do teste, também é uma ideia boa. Posso me dispor, isso seria bem produtivo. Mas como paramos na 10, o segmento está na 11, então vamos continuar. Segundo o texto do artigo 11, em relação às formas de financiamento da Seguridade Social, em sua linha 3, concordando com o antecessor artigo 10, pode-se afirmar em que elas concordam. Então a afirmativa é entre questão 10 e questão 11 e suas diretrizes. A linha 3, concordando com o antecessor artigo 10, pode-se afirmar receita de outras fontes entre as de concursos de prognósticos. Se você analisar o artigo da linha 3, nesse 12º artigo, 8.212, você vai perceber que elas não se contrariam. Uma dizendo que as fontes de recursos são governamentais, particulares ou de jogos de apostas, elas não contrariam. Então, as fontes de concursos prognósticos estão certas. Quanto à arrecadação para o subsídio da Seguridade Social. B. A linha 1. Receita da União, não incluindo outras unidades federativas em seu custeio. Essa está errada. Na verdade, a fonte de custeio está no âmbito geral das unidades federativas, estados, municípios, também o Distrito Federal e a União. A resposta seria errada. A linha 2. Receitas de contribuição social não excluem as das empresas sobre remuneração paga e creditada aos segurados ao seu serviço. Correto? As empresas são o fomento de tudo que envolve o arcabouço e a dignificação do que as convenções trabalhistas na CLT. Portanto, se a CLT é o principal
usuário do serviço da população enquanto seu funcionário, digamos que ela também oferece esse serviço. Então está certo. O serviço da Previdência Social também é obrigatório, também sempre pesquisado junto ao grupo de empresários, chefes de setor, indústria, comércio, agricultura. E sempre no possível refazendo da parte em lucro um menor lucro, no caso, lucro, um produto empresarial quanto ao valor do que arrecada, diminuindo esse tributo em horas que o Estado necessita, com a intervenção do Estado, para melhorar a planificação entre servidores ativos e servidores que recebem algum benefício da Previdência Social. Mas vamos além, terá uma pergunta assim que eu vou bem a fundo. Uma pergunta: o que sustenta em crise o governo para manter a máquina do pagamento do INSS, da Seguridade Social, e de suas vantagens e de seus auxílios? Vamos além. Interpretação correta da questão 11. A linha 3. Ressaltando outras receitas e outras fontes. Como digamos, a resposta está certa, porque atesta que entre essas outras formas estão os concursos de prognósticos. A linha B. Receita da União não incluindo outras repartições federativas em seu custeio. Outras unidades federativas, seu custeio está errado. Todas as unidades custeiam. Municípios, governos do Estado e União. A linha 2. Receitas da contribuição social não excluem as das empresas sobre remuneração paga e creditada aos segurados ao seu serviço. Não excluem. Elas são o parâmetro legal do funcionamento da outra. Então a resposta está certa, pois a remuneração paga e creditada aos segurados não excluem, elas são inclusas no direito à Constituição e à contribuição social. Elas contribuem, mas não por uma, digamos, aceitação ou não, aquela coisa, como se diz, me fugiu a palavra, mas daqui a pouco eu já me lembro. E vamos seguir adiante. A coisa que não precisa de escolha, ela é opcional, ela é facultativa. A facultação nessa linha C, ela mais diz respeito à legalidade. Se uma pessoa é meio escusa nesse sentido do critério pelo qual contrata, pelo critério pelo qual trabalha, pelo critério pelo qual tem remuneração ao seu favor. Então quando a pessoa diz está à sua escolha, ela diz tanto do patrão quanto do funcionário registrado em receita de contribuição social. A interpretação correta também faz parte da C, a linha 2. Fazem parte do sistema os pagamentos civis, tanto em garantias e seus benefícios, facultativo ou não, por parte do trabalhador, e obrigatória ou parcial ou total por parte do empregador. A questão 12, como eu falei no último vídeo, uma questão de produtividade na aula, pois participar de um artigo com mais de 30 incisos, 20 incisos, seria debruçar e não aproveitar no âmbito total a que tipo de pergunta a banca levará. Então montei uma redação para assimilar principalmente o artigo 12, e a partir dessa parte até a parte que diz mais cunho ao financeiro e ao tributarizado, a máquina dos custeios do INSS. Levaremos mais uma aula, 2, mas espero que entendam um texto que eu mesmo escrevi e que diz respeito à temática do artigo 12. As pessoas têm primeiro nome, intimamente até com adjetivos ou apelidos, conhecidos informalmente pelas coisas que fazem. Conheci um João, bom de conversa, voz de cantor, também trabalhou de locutor,
telemarketing, um daqueles que falava ao microfone como profissão. Nos muitos. Nos. Só um pouquinho, essa parte ficou meio. Nos anúncios em frente às lojas, de apelido rouxinol para os íntimos. E seu trabalho, conhecido como comunicador de feiras, falava engraçado, mas chamava atenção ao talento da voz. E anúncios narrados como ninguém, de feiras de empregos. O dele ajudou muito, no informal, estagiário, profissional, diarista. Do conhecido auxiliar de produção, registrado com benefícios de progredir na empresa. Anunciou de muitos. Um dia quis ser proprietário de qualquer um desses coisas para fazer. O trabalho rende mais como uma garantia de continuar fazendo bem feito. Comprou 2 carrinhos de sorvete, virou autônomo. Um para ele e outro para seu irmão. Aos primeiros com trilha sonora em gravação, que ficou conhecida quando passavam com os carrinhos no bairro inteiro. Viraram os melhores vendedores de sorvetes que conheci, agora com o que fazer, como proprietários. Tinham nessa época os conhecidos de quem fazem do que fazem. Os pipoqueiros, comerciantes, quem viveu no interior como agricultor, pescador, casados com costureiras, domésticas, etc. Mas fazer melhor o possível daquilo que a vida pede, de acordo com quem tem vontade, isso dá certo trabalho. Se cair um texto similar ou de aprofundamento semelhante a esse, no que diz respeito a comentaristas, publicadores, como acompanho vocês conhecem, ex-narrador da Globo, agora me fugiu o nome dele, mas ele é uma pessoa intelectualizada que faz muito texto politizado, muito polimento ao refutar como jornalismo. Alexandre Cunha, um ótimo jornalista que se dedica tanto a explicar a massafera de onde progrediu como professor, como jornalista, até a criação da consciência de quem sabe que o jornalismo não é escuso, mas no Brasil ele é bem fervoroso, então ele tende a tantas outras facções, ramificações, sentidos ora coesos, ora infantiloides até. Então Alexandre Garcia é uma referência, até quando eu fiz esse texto, porque ele é pessoal, conheci mesmo o João, ele foi mesmo meu amigo, ele já inventou muitos empregos através dos anúncios, ele já fez muitas coisas pela vida dele, e ele está entre esses incisos que eu comentei do artigo 12, que se decorá-los não é tão produtivo. Se ele já foi autônomo, se ele já foi tudo um pouco, até para mim, até para outros amigos tão queridos. E vamos continuar. Artigo 13. A adesão do regime próprio de previdência social quanto a regime geral, um ou outro, só concomitantes serão em coisas de dupla função, em casos de dupla função, cada qual em um regime. Está correto. Se a pessoa tiver um regime particular e um regime geral, dependendo de 2 funções, um para cada qual, isso está correto. 14. A possibilidade não é uma regra para a adesão do regime previdenciário geral, tanto que, no que diz respeito à forma de contribuição ou à idade mínima legal do contribuinte, está correto. Diz respeito ao artigo 14, a maioridade ou a partir de que data a pessoa pode começar a contribuir. E a resolução diz, facultada a adesão como a idade mínima é os 14 anos para ingresso. Facultada. E torna obrigatória a partir de que se filia. E após o período corrido
do que começa a contribuir. Corre tempo para a marcação da assistência social em tempo de serviço. 15. A cláusula comumente denotadora de prestação de serviços em acordos formais impressos dita a contratante. Vamos ao fundo dessa questão do artigo 15. Diz respeito ao tratamento legal de pessoas físicas ou jurídicas que mantêm para si direitos contratuais, de ser a tal para assuntos a natureza relacional a respeito do que se compromete, lucra, a razão e o motivo da tarefa. A relação com o relação de retribuir com a regida a relação com o custeado. Tipo, o que a empresa quer no seu íntimo sentido de que é jurídico, é um funcionário que realize aquilo dentro do parâmetro que ele se subcontratante. Eu fiz essa questão porque ela também está no âmbito do trabalhismo e da assistência social. Tanto que a relação empregado-patrão, a relação empresa-funcionário, a relação funcionário-obrigações, não faz suas obrigações, seu serviço único, mas faz garantido dentro desse grupo que se diz frente de trabalho. Só frente de trabalho em uma empresa dedicada a uma função ou duas ou mais é o que define o seu comportamento, a cláusula em que as coisas sobre autentificação social, a e-digital, coisas da melhoria dos tempos. Porque antes do período desse sistema evolutivo que usamos, havia o contrato, havia as cláusulas, o contratante, o contratado, a função regida em relação ao custeio, quanto a pessoa recebe, tudo num contrato de papel, que depois de uma cópia refeita no banco de dados, através do próprio CLT ou do INSS, ela se transforma nos seus pontos, nos seus scores, nos seus créditos e no seu registro da própria rede social. Todos nós, quem já teve contato, assina lá a marca própria GovBR e simplesmente serve-se do que estiver disponível. Consultas de últimos empregos, FGTS, INSS, aposentadorias, benefícios. E assim, ultimamente, uma ferramenta que vamos aprender. Então, quem der aulas, aí que está, participem, quem der aulas de informática ou do sistema que usamos no Brasil, porque seria útil a partir da e-social, de tudo digitalizado no seu documento QR Code. Isso é muito bom. Mas eu posso até tentar, mas vamos por partes, porque o comprometimento que eu tenho é com essa lei de legalidade do regime geral previdenciário. A resolução, eu já li? Não. Resolução. Toda a tratativa que envolve o termo comum às partes, relacionada ao efeito da relação trabalhista, contratual e suas derivadas regras, também resultando de direitos, encargos, legacidades com a Previdência Social. Legacidades de ambas as partes eram horário do documento. De contrato, ou de prestação de serviço, ou de agregação a uma tarefa. Artigo 16. Outro texto. Esse sim mais curto, mas esse assim um pouco irônico, um pouco sátiro, se vocês gostam de leitura desse sentido, mas que traduz a sensação de onde está o dinheiro. Alguém roubou, ou foi pouco esse mês, ou quando é muito, querem mesmo transformá-lo em festa, e nos tempos difíceis o que fazer, tipo uma coisa assim. Tratando-se do artigo 6º das formas de definir o gerenciamento do INSS até nos tempos em que a crise e a falta de remessas de recursos. O texto é o seguinte: todos nós temos ou tivemos pelo menos um registro fiscal,
civil, se for CPF, ou jurídico, em um tal de CNPJ. Mas tudo que usufruímos ou custamos a dar conta como prioridade, o que antes registros e outras prioridades precisam de nossas respostas para que o tal registro mereça o que faz. O tal de PIB. Ele faz o tal de PIB. Mas quando teremos um registro que para ele para algo menos, nunca sermos lembrados das facilidades que queremos, mas sermos elogiados ao menos da dificuldade do que podemos. A narrativa é bem implícita, ela é uma coisa que ultimamente se sabe a respeito do arrecadatório nacional brasileiro, do que ele é feito e para que ele serve, qual é o nosso critério ao perceber que fazemos parte e do que no fundo precisamos, mesmo que seja por alta dificuldade, ou mesmo que do que nós não queremos tanto, a menos que o que podemos, se não seja as dificuldades. As facilidades do que queremos, essas sim, essas tem muitas, inclusive a disposição para quem é algum persuasivo usuário das coisas pagas. E falando bem na verdade, o nosso crédito ele já é um PIB, o nosso CPF ele já é valorizado antes que nós o tivéssemos. E tudo que é CNPJ, por mais humilde ou por mais grandioso, também merece elogios da dificuldade do que podemos. Vamos a uma sinopse breve. O que trata o texto que eu resumi do artigo 6º é que a cada ano, se um bom político de um bom governo fizer um trabalho bem feito, como aqueles que assumem pasta e assumir por compromisso o INSS por um ano que seja, e levar em consideração que todos nós somos PIBs e que todos os registros já contribuíram, já foram beneficiados, já foram parados, já foram reassumidos no sistema digital da GovBR e de tudo que se diz sobre a digitalização dos documentos e registros da civilidade, isso sim seria bem produtivo. E a lei orçamentária anual vamos fazer, pesquisem assim se o texto inspirou ou se o texto fez sentido na sensação de quando eu o ditei. Insuficiências financeiras. Claro, temos crises no governo, insuficiências financeiras. Manutenção, benefício e prestação continuada. Então as garantias desde que a digitalização começou continuam essas. E a 17 vai ressaltar a 16. As adequações em conformidade ao artigo 17, referindo-se à linha D, artigo 11, só se crê o quanto e de que forma incumbe a participação do setor empregador, sendo predefinidor da assistência e prevenção. Quer dizer que quando o bicho pega, o governo faz o quê? Ele pede uma fatia melhor para os empresários. É o que está bem enaltecido. Uma fatia melhor dos empresários que mais lucram, uma fatia maior das estatais que mais fornecem e reutilizam esses recursos, e mais uma fatia do que seria o destinado a prevalecer unicamente como a sensação de que enquanto está vivo você está recebendo. Então a cada ano temos essa fatoração, esse fator sendo redefinido. Pois bem, foi claro, não foi chato. Gostaria de opiniões, gostaria de mais fervor na hora de se preparar para algo que você nunca mais vai ter outra vida, mas também vai ter uma parte da dignidade de quem ainda se importa, o pagamento melhor. Então vamos atender, vamos para frente, mesmo que a prova seja daqui a pouco, ali em fevereiro. E no que quiserem contar comigo, estou à disposição. Muito obrigado, fiquem na paz, foi um fim de semana.